Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a presença do Espírito Santo acompanhem você neste começo de manhã. Antes de qualquer preocupação entrar no seu coração hoje, antes mesmo que os pensamentos sobre responsabilidades, pressões e preocupações ocupem a sua mente, eu quero lembrar você de algo muito simples, mas profundamente importante. Deus lhe concedeu um novo dia. E isso não é algo pequeno. O fato de você estar respirando nesta manhã significa que a história ainda não terminou. Significa que a misericórdia de Deus ainda está alcançando a sua vida. Significa que o Senhor ainda está trabalhando em lugares que talvez você nem consiga enxergar agora. Algumas pessoas acordaram hoje, carregando um peso silencioso dentro da alma. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Talvez exista uma preocupação que não sai da sua mente. Talvez exista uma dor que você tenta esconder até de si mesmo. E mesmo cercado de pessoas, você sente como se estivesse enfrentando certas batalhas sozinho. Mas escute isso com calma nesta manhã. Deus não abandonou você no meio do processo. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. E esse novo dia não chegou por acaso. Há pessoas que começaram esta manhã olhando para o passado com culpa, olhando para si mesmas com frustração, olhando para o futuro com medo. Mas Deus deseja começar algo novo dentro do seu coração hoje. Isaías 43 diz: "Eis que faço uma coisa nova." E talvez o problema seja que você ainda está olhando apenas para o que ficou para trás, enquanto Deus já está preparando novos caminhos diante de você. Um novo começo nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ele começa silenciosamente. Começa quando Deus fortalece uma alma cansada. Começa quando a esperança volta devagar. Começa quando o coração aprende novamente a confiar. Começa quando alguém decide levantar mais uma vez, mesmo ainda ferido, e colocar o dia nas mãos do Senhor. Há manhãs em que o coração acorda leve, mas há outras em que a alma desperta já cansada antes mesmo do dia começar. E talvez seja exatamente assim que alguns de vocês estão agora. Você tenta seguir em frente, tenta manter a fé, tenta continuar forte diante das pessoas, mas dentro de si existe um desgaste que ninguém vê completamente. Porque existem lutas que acontecem no silêncio, pensamentos que ninguém escuta, medos que ninguém percebe, perguntas que ficam escondidas atrás de um sorriso aparentemente normal. E aos poucos, sem perceber, a pessoa começa a carregar a vida como quem está apenas sobrevivendo emocionalmente. Talvez você tenha entrado nesta manhã pensando: Senhor, eu preciso de um novo começo. Não apenas uma mudança ao redor, mas algo novo dentro de você. Uma nova força, uma nova paz, uma nova esperança. Porque às vezes o corpo continua seguindo, mas o coração já se sente esgotado há muito tempo. E sabe algo importante? Deus não despreza pessoas cansadas. O Senhor não se afasta daqueles que chegam diante dele sem forças. Em Mateus 11, Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isso significa que você não precisa esconder seu cansaço de Deus. Você não precisa fingir diante dele que está tudo bem. Muitas vezes tentamos parecer fortes o tempo inteiro. Mas Deus não trabalha apenas através da nossa força. Ele também trabalha através da nossa dependência. Há momentos em que o verdadeiro começo acontece justamente quando paramos de tentar carregar tudo sozinhos. Talvez esta manhã seja um convite do céu para você soltar pesos que já estão ferindo sua alma há tempo demais. Pesos de culpa, pesos de comparação, pesos de ansiedade sobre o futuro. Pesos de situações que fugiram do seu controle, porque existem fardos que Deus nunca pediu para você carregar sozinho. E uma das coisas mais difíceis para o coração humano é aceitar que não conseguimos controlar tudo.
Nós queremos respostas rápidas. Queremos entender imediatamente o motivo das demoras, das perdas, das portas fechadas e das estações difíceis. Mas Deus nem sempre trabalha na velocidade da nossa ansiedade. Às vezes, o Senhor está fazendo algo profundo, justamente nos períodos em que tudo parece mais lento, porque nem todo silêncio significa abandono, nem toda demora significa que Deus se esqueceu de você. Existem processos que acontecem debaixo da superfície, em lugares que os olhos ainda não conseguem enxergar. José passou anos sem entender o que Deus estava construindo. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. O próprio povo de Israel atravessou desertos antes de entrar na terra prometida. E em muitos momentos, eles também devem ter se perguntado: Senhor, por que ainda estou aqui? Talvez você esteja fazendo essa pergunta nesta manhã. Talvez exista uma área da sua vida que parece parada, uma oração que ainda não foi respondida, uma mudança que ainda não aconteceu. E o coração começa a ficar cansado de esperar. Mas escute isso com atenção. Deus não perde o controle do tempo. O Senhor não trabalha com atraso. E mesmo quando você não entende o caminho, Ele continua conduzindo seus passos. Provérbios 3 diz: para confiarmos no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Porque haverá momentos em que a mente não conseguirá compreender o que Deus já está preparando no invisível. E talvez esse novo começo que Deus quer trazer para a sua vida não comece primeiro ao seu redor. Talvez comece dentro de você, na maneira como você pensa, na maneira como você enfrenta os dias difíceis, na maneira como você aprende a confiar mesmo sem ter todas as respostas. Porque existe uma paz que nasce quando o coração finalmente entende que Deus continua sendo fiel, mesmo durante processos que ainda não fazem sentido. E talvez uma das maiores dificuldades durante os processos da vida seja continuar acreditando que Deus ainda está perto quando as emoções parecem confusas. Porque existem dias em que a fé parece forte, mas existem outros em que o coração fica silencioso, cansado e até desanimado. E muitas pessoas começam a achar que Deus se afastou apenas porque não conseguem sentir a mesma intensidade espiritual de antes. Mas a presença de Deus não depende das emoções humanas para continuar sendo real. O Senhor permanece fiel mesmo nos dias em que a mente está cansada. Ele continua perto mesmo quando as lágrimas caem em silêncio. Ele continua sustentando você até nas manhãs em que levantar da cama já parece uma batalha difícil demais. Às vezes pensamos que um novo começo significa que tudo mudará instantaneamente. Mas frequentemente, Deus começa restaurando a alma antes de transformar as circunstâncias. Ele começa fortalecendo o interior. Começa trazendo clareza onde antes existia apenas confusão. Começa ensinando o coração a descansar novamente. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E talvez algumas pessoas precisem ouvir exatamente isso nesta manhã. Nem toda batalha será vencida através de esforço desesperado. Existem momentos em que Deus pede primeiro silêncio interior, pede confiança, pede descanso nele. Porque a ansiedade tenta fazer você acreditar que tudo depende exclusivamente da sua força. Mas a graça de Deus lembra você que existem batalhas que só o Senhor pode carregar. Existem portas que só Deus pode abrir. Existem feridas que apenas a presença dele consegue curar profundamente. E enquanto o mundo pressiona você para correr sem parar, Deus convida sua alma a permanecer firme nele. Não porque tudo já esteja resolvido, mas porque o Senhor continua sentado no trono, continua guiando sua história, continua vendo aquilo que ninguém mais percebe e continua trabalhando até nas áreas da sua vida que hoje parecem mais frágeis e inacabadas. E sabe algo que muitas vezes esquecemos? Deus não olha para você da mesma maneira que você olha para si mesmo.
Enquanto nós enxergamos falhas, atrasos e fraquezas, o Senhor continua enxergando alguém que Ele ama, sustenta e está transformando diariamente. Nós temos a tendência de medir nossa vida comparando processos, resultados e velocidades. Mas Deus trabalha de maneira pessoal com cada coração. Algumas pessoas estão sofrendo nesta manhã não apenas por causa dos problemas ao redor, mas porque se tornaram duras demais consigo mesmas. Você olha para a própria caminhada e pensa que já deveria estar melhor, mais forte, mais curado, mais avançado espiritualmente, e sem perceber, começa a tratar seu processo como se ele fosse prova de fracasso. Mas crescimento espiritual raramente acontece de forma instantânea. Muitas vezes ele acontece lentamente, em silêncio, através de pequenas mudanças que quase ninguém percebe no começo. A forma como você reage diferente hoje já é crescimento. A maneira como você busca Deus mais rápido depois de uma queda já é crescimento. A maneira como certas coisas já não dominam você como antes também é crescimento. Não despreze aquilo que Deus já começou dentro da sua vida apenas porque ainda não está completo. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso significa que Deus não abandona aquilo que Ele inicia. Talvez você ainda esteja em processo. Talvez existam áreas que precisam de cura, maturidade e restauração. Mas processo não significa abandono. Lentidão não significa ausência de Deus. E o fato de você ainda estar lutando não significa que o Senhor desistiu de você. Às vezes, o inimigo tenta convencer a pessoa de que ela está parada, quando, na verdade, Deus está criando raízes profundas antes de levar a vida dela para novos lugares. Porque aquilo que cresce com profundidade também aprende a permanecer firme durante as tempestades. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com humildade e sinceridade. Antes de qualquer pedido, nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que governa o tempo, que sustenta a vida e que conhece cada detalhe do nosso coração. Pai, nós entregamos a Ti este novo começo. Entregamos o nosso dia, as nossas emoções, os nossos pensamentos e tudo aquilo que não conseguimos controlar. Muitas vezes nós tentamos caminhar sozinhos, confiando na nossa própria força, mas hoje nós reconhecemos que precisamos da Tua direção em cada passo. Senhor, toca naqueles que estão cansados por dentro, naqueles que acordaram com o coração pesado, sem saber exatamente como continuar. Visita agora cada vida que está ouvindo estas palavras e traz descanso para a alma aflita, paz para a mente inquieta e força para o coração enfraquecido. Pai, quebra toda a ansiedade que tem roubado a paz. Silencia toda a voz de medo, de confusão e de insegurança. E lembra-nos novamente que o Senhor continua no controle, mesmo quando não entendemos o processo. Nós entregamos também as áreas da nossa vida que ainda estão em construção, aquilo que ainda não está pronto, aquilo que ainda dói, aquilo que ainda não mudou. Nós colocamos tudo isso em Tuas mãos, confiando que o Senhor não abandona aquilo que começa. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a confiar mesmo, sem ver todas as respostas. Ensina-nos a caminhar com fé, sabendo que o Senhor está trabalhando mesmo no silêncio. E nesta manhã, nós declaramos que este novo começo não está baseado em força humana, mas na Tua graça, na Tua misericórdia e no Teu amor que nunca falha. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos este dia em Tuas mãos. E agora, Senhor, nós continuamos nesta presença diante de Ti, não apenas para terminar uma oração, mas para permanecer em comunhão contigo neste início de dia. Porque não queremos apenas palavras, não queremos apenas emoção passageira, nós queremos transformação real dentro do nosso interior. Pai, que este novo começo não seja apenas um conceito bonito, mas uma experiência viva
no nosso coração. Que cada pessoa que está ouvindo estas palavras agora possa sentir novamente a esperança sendo restaurada, a fé sendo fortalecida e a mente sendo alinhada com a tua verdade. Senhor, nós colocamos diante de ti todas as áreas que ainda parecem confusas, aquilo que ainda não entendemos, aquilo que ainda não se resolveu, aquilo que ainda parece parado. Nós não queremos carregar ansiedade sobre o futuro. Nós escolhemos confiar que o Senhor já está à nossa frente preparando o caminho. Pai, guarda os nossos pensamentos hoje. Guarda as nossas decisões. Guarda as nossas emoções. E não nos deixa ser guiados pelo medo, mas pela tua paz, que excede todo o entendimento. Que o nosso olhar não esteja fixo nas dificuldades, mas na tua fidelidade que nunca falha. Senhor, se houver alguém aqui se sentindo atrasado, esquecido ou sem direção, visita essa vida agora e lembra essa pessoa de que o Senhor ainda está escrevendo a história dela. Nada terminou. Nada fugiu do controle. Nada está perdido quando está nas tuas mãos. E nós encerramos este momento não como quem termina uma oração e se afasta, mas como quem continua caminhando contigo ao longo do dia. Porque este novo começo não depende das circunstâncias, mas da tua presença constante conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda está trabalhando, ainda está moldando, ainda está sustentando, ainda está cuidando de cada detalhe. E nós descansamos nisso hoje, em nome de Jesus. Amém.